Hoje eu vou te ensinar uma forma simples de você comparar para o resto da sua vida todos os tipos de investimento. Basicamente, você nunca vai esquecer sobre isso, porque o nome disso é o Triângulo de Nigro. E prazer, meu nome é Thiago Nigro. Vamos lá! Então, o que é o Triângulo de Nigro? Né? Obviamente, isso não é um conceito meu, é um conceito que eu conto já há vários anos. Não sei nem de onde veio, com certeza alguém inventou isso daí. Tá? A ideia não é pegar crédito de ninguém. Mas eu sempre conto como o Triângulo de Nigro, porque fica muito fácil de qualquer um lembrar. Tá? Então, primeiro, por que um triângulo? E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Um triângulo ele tem sempre três pontas. Tá? E você precisa basicamente saber só sobre três pontos de determinado investimento para você poder tomar uma decisão em cima disso, tá? Então vamos lá. Deixa eu usar um exemplo real primeiro. Se você está querendo ganhar muito dinheiro, você trabalharia numa empresa ou você abriria um negócio próprio? Bom, se você puxar o case das pessoas mais ricas, né, dentre quem trabalhou para empresas e quem abriu negócio próprio, com certeza você vai ver que quem abriu negócio próprio ganhou muito mais dinheiro, tá? Só que você também vai ver que quem abre um negócio próprio tem um risco muito mais elevado, tá? E o mesmo se aplica a quase tudo que você vê ao seu redor, tá? Tudo é assim, né? Se você é muito conservador, você tem uma chance mais baixa de ganhar dinheiro, mas você garante que a sua chance é maior de manter um certo patamar. Então, se você quer ganhar muito dinheiro, o que você faz? Você investe em ações ou você deixa na poupança? Né? Provavelmente você vai ver que se você tivesse investido em determinadas ações, você poderia ter se tornado um milionário. Só que se você tivesse escolhido as ações erradas, você poderia até ter perdido todo o seu dinheiro. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que o ponto rentabilidade e risco, eles são diretamente ligados. Então a gente tem o triângulo e um ponto do triângulo é a rentabilidade, tá? O outro é o risco. O outro ponto eu já falo. Então, se eu for falar para você, bom, uma poupança, um investimento em poupança, ele apresenta um risco grande ou pequeno? Bom, o risco da poupança, que você já deve estar imaginando aí, é que o risco dela é baixo. Tudo bem. Se eu perguntar para você como é a rentabilidade da poupança, a rentabilidade é alta ou é baixa? Provavelmente você também deve imaginar que é baixa, né? Então, se eu for agora te fazer as mesmas perguntas, só que referente ao investimento em ações, o que você vai dizer? Que o risco é alto e a rentabilidade potencial, ou seja, a rentabilidade possível é alta, tá? Se você escolher a ação certa, você ganha muito. Se você escolher a ação errada, você não ganha muito, tá? Então, o que a gente pode considerar só comparando investimento em poupança e ações? A gente pode considerar que se você for investir em algo que tem um risco maior, você só vai o fazer se o prêmio pago pelo risco que você estiver correndo for condizente. Porque imagina como começa a se tornar óbvia que a situação. Se você for investir em ações e o risco for altíssimo, tá? Só que a rentabilidade potencial for igual ao da poupança, você nunca investiria em ações, né? Porque basicamente, para você investir em algo que tem um risco maior, você precisa ter um retorno potencial maior, tá? Então, olha como isso daqui começa a se aplicar na prática. Você tem poupança. De um lado você investe na poupança, tá? Do outro lado, você tem um fundo de investimentos de renda fixa, tá bom? Ambos têm um risco semelhante, tá? A poupança tem o risco do banco quebrar, né? Improvável, e o fundo investe só em ativos, né? Em produtos de renda fixa muito seguros também, risco dos grandes bancos quebrarem. Então você tem aqui um grau de risco semelhante. A poupança, ela te paga, sei lá, 8% ao ano. E o fundo te paga, sei lá, 12% ao ano, tá?
Nos investimentos em fundos, você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, diariamente, e com a rentabilidade do dia. E na poupança, você consegue resgatar a qualquer momento, mas o seu dinheiro só rende no dia do aniversário, ou seja, no mês. Então, qual que foi o overall aqui? Risco é igual. Rentabilidade, o fundo rende mais. Liquidez, ambos você consegue resgatar a qualquer momento. Só que a poupança tem uma falsa liquidez, que eu já te falei sobre isso. Ou seja, ficou óbvio. Você comparou esses 3 pontos, então esquece a poupança, vai para um fundo de rendimento, de investimentos de renda fixa. Tá? Então a gente já matou isso daqui. Agora, vamos pegar um fundo de investimento de renda fixa e vamos comparar com um Tesouro Selic, por exemplo. Tá? Vou imaginar que isso daqui é um fundo DI, que você tem diversos no banco, e isso daqui é um Tesouro Selic. Tá? Então vamos primeiro comparar o risco. Qual que é o risco? O risco do fundo é praticamente inexistente. Tá? O risco dos grandes bancos quebrarem, etc. é muito baixo. O risco do Tesouro Selic é do país inteiro quebrar. Então, em se tratando de risco, o Tesouro Selic tem um grau de risco um pouco melhor, né? Porém eles são muito semelhantes. Se a gente for falar de rentabilidade, o fundo DI, ele rende, sei lá, 12% ao ano. O Tesouro Selic, ele rende, por exemplo, 14% ao ano, só que tem algumas taxinhas, sei lá o que, ele rende 13% ao ano. Bom, o Tesouro Selic rende 13% ao ano. O fundo rende 12% ao ano. Liquidez. No fundo DI você resgata diariamente. No Tesouro Selic você resgata diariamente ou D+1, né, no dia seguinte. Então qual que é o overall disso daqui? Risco, Tesouro Selic é um pouquinho melhor. Rentabilidade, Tesouro Selic é um pouquinho melhor. Liquidez, Tesouro Selic é um pouquinho pior. Só que nada que vai te afetar tanto assim. Então o que você faz? Você tira o fundo DI e investe no Tesouro Selic. Tá? Então sempre que você for falar com o seu gerente ou o seu gerente te oferecer alguma coisa, só faz para ele 3 perguntas. Qual é o risco? Qual é a rentabilidade? Qual é a liquidez? E é sobre a liquidez que a gente vai falar agora. Tá? Então, veja que se por acaso você investir em um CDB no seu banco, que você pode resgatar a qualquer momento. Tá? Você pode resgatar a qualquer momento, e isso significa que você tem uma liquidez muito alta. Né? Vamos supor que você ganhe 12% ao ano. Tá? Se você pode resgatar a qualquer momento, sua liquidez é alta. Tá bom? Agora, se você puder escolher entre investir em um CDB que você resgata a qualquer momento e um CDB que você só pode resgatar daqui a 3 anos, imagina-se que se a taxa deles de rentabilidade for a mesma, você vai investir sempre no que te permite resgatar a qualquer momento, certo? Ou seja, para você deixar o seu dinheiro preso por mais tempo, você precisa exigir um prêmio pela falta de liquidez. E o que é o prêmio? É uma rentabilidade superior. Tá? Então, na prática, você pode ou investir com uma liquidez diária, ganhando, por exemplo, 13%, né? Ou, se você for deixar por muito tempo, você precisa cobrar mais que 13%, senão você não deixa. Tá? Então, se você tiver um fundo de investimentos que investe em determinada classe de ativos e você tiver que escolher entre 2, um que te permite resgatar diariamente e outro que você só pode resgatar depois de 30 dias, se eles tiverem a mesma rentabilidade e o mesmo risco, você vai escolher o que tem a maior liquidez. Liquidez significa conseguir transformar isso aqui em dinheiro rápido, porque é muito melhor você poder transformar o dinheiro rápido, porque existe uma coisa chamada custo-oportunidade, tá? Então, se por acaso aparece uma oportunidade boa na sua vida e você tem de onde tirar, você consegue aproveitar. Se você não tem de onde tirar, você não consegue aproveitar, tá? Então, o custo-oportunidade é muito importante. Então, vamos recapitular. Sempre que a gente for falar de investimentos, seja comigo, seja com seu amigo, seja com seu gerente, com o seu consultor, e você já tiver uma carteira de investimentos, sempre pergunte sobre o triângulo.
qual é o risco, qual é a liquidez e qual é a rentabilidade. Você precisa saber dessas três coisas. Se você tiver resposta para essas três coisas, você consegue comparar um investimento com outro investimento, tá? E assim você consegue sempre ir comparando e eventualmente vai chegar em algo que seja mais benéfico para você. Vai ser mais difícil você ser enrolado, você vai conseguir com o tempo ter mais condições de analisar, né, os investimentos com o seu próprio conhecimento. E aqui está um guia muito fácil para você, tá bom? Então, gente, espero que vocês possam ter entendido o conceito do triângulo de Nigro. Foi uma brincadeira, obviamente, com o meu sobrenome, mas é um jeito de tentar fazer com que vocês nunca esqueçam desses conceitos. Foi falar de investimento? Qual é o risco, qual é a rentabilidade, qual que é a liquidez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você puder, compartilha esse vídeo aqui com os seus colegas de trabalho, enfim, com todo mundo que você conhece, isso me ajuda pra caramba. E, obviamente, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, tudo bem? Então, eu fico por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!